Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 53 de língua portuguesa do segundo ano. Vamos lá? História em quadrinhos, continuação é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, tipo os balões, as letras e também o que? As onomatopeias que nós já vimos um pouquinho na nossa aula anterior. Estão lembrados? Ah, que bacana! E para nossa rotina de estudos, o que você vai precisar então? Do seu caderno, lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Então, para iniciar e relembrar, a seguir, nós vamos relembrar do quê? A história em quadrinhos sobre o que era? Segredo, né? Um segredo. E se é segredo, será que pode ser contado um segredo? Não, né? E o que pode acontecer? Então, se o segredo ele é espalhado? Todo mundo vai ficar sabendo e já não vai mais ser segredo, né? E até pode a própria pessoa que contou receber o seu segredo de volta, né? Como foi no caso da nossa história. Então vamos lá. Maluquinho, Juninho, vou te contar um segredo meu, mas não espalha. Bzz, bzz, bzz. Tchau. Julieta, deixa eu te contar um segredo. Uau! Não espalha, hein? Carol, não imagina o que eu tenho para te contar. Hi, hi. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta! Espera só eu contar essa pro Juninho. Epa! O que ele descobriu ali? E todo mundo já estava o quê? Sabendo do segredo dele, né? Então aqui, só pra gente revisar, então essa é uma história do Ziraldo, as melhores tiradas do menino Maluquinho, né? De São Paulo, Melhoramentos, a editora do ano de 2000, e essa história encontra-se onde? Na página 94. Então, vamos lá interpretar este texto, né? Então, observe a expressão do rosto de Maluquinho no último quadrinho da história. O que será que ele percebeu? Então, converse aí com seus familiares e registre a resposta de vocês. O que vocês acham? O que ele percebeu com esse espanto todo? Você aí já conseguiu identificar? Então ele levou um susto porque o quê? Porque o segredo dele tinha sido espalhado. Isso mesmo. 2. Na história mostra que o segredo era o quê? Engraçado, né? Então marque um X nas expressões das falas que indicam isso. Então aqui, significa engraçado? Não, né? Significa que o quê? Que eles estão cochichando. E aqui, significa engraçado? Sim ou não? Você vai responder. Aqui, epa! Engraçado ou não? Uau! É engraçado ou não? Hein? O que vocês acham? Engraçado significa uma fala, uma expressão engraçada ou não? Né? Tá rindo.
significa engraçado ou não? Então, vamos conferir. Então, as duas opções que nós tínhamos eram ha, 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 ha e hi, hi, né? Então, aqui, era do segredo. Epa! Quando ele levou um susto e descobriu que o segredo dele tinha sido espalhado. Uau! Ficou o quê? Entusiasmado, né? Ficou ali admirado. Uau, quero saber. Hein? Uma pergunta, né? Ah, ou quando alguém vai cochichar para você assim, ah, não entendi, né? Hein? Certo? 3. Releia os quadrinhos e responda. Por que as palavras uau e epa estão escritas em letras bem grandes? Marque um X, então, no quadradinho com a resposta certa. Então, aqui, uau! Não espalha, hein? Epa! Então, aqui, né, as palavras em destaque são uau e epa! Então, por que as palavras uau e epa estão escritas em letras bem grandes? Marque um X no quadrado, né, com a resposta certa. Então, por que elas estão bem grandes? Será que é para indicar um som baixo, tipo uau, uau, epa? Ou para indicar assim, uau, né? Ou quando a gente tem recebe uma notícia boa que você fica feliz, ai, que legal! Você faz o quê? Um som para representar o quê? Um som baixinho? Ai, eu tô alegre, eu tô feliz. Tô alegre, tô feliz, né? Ou para indicar o quê? Um som alto. Ou para indicar ainda, então, ó. O que vocês acham? Uau! Epa! Tá indicando o quê? Um som baixo, um sussurro ou um som alto? Um som alto, né? Ela escutou o segredo, uau! E daí o maluquinho no final, então, epa! Contaram meu segredo. 4. No início da história, então o maluquinho pede para Juninho que não espalhe o segredo. Né? Ele falou, não espalhe o segredo. Letra A. Vamos reler o quadrinho e veja o que fala para a Carol no final, né? Então aqui, maluquinho, você quer ouvir um segredo? O balão de fala indicando o quê? A fala da Carol, né? Ela falando para ele, maluquinho, você quer ouvir um segredo? E o balão de fala indicando a fala do maluquinho. Então ali, né? Claro! Conta, conta! Então primeiro a Carol veio, né? Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Daí ele fala para Carol, claro, claro, conta, conta. Então, o menino maluquinho se interessa em saber segredos? O que vocês acham? Sim ou não? E o que demonstra existir ou não esse interesse? Então, sim, né? Ele o quê? Se interessa em saber segredos, né? Então, a fala e a expressão do rosto de contentamento, né, e curiosidade do menino maluquinho demonstram o quê? Esse interesse, ó, que a gente pode observar aqui na imagem, ó, ele está sorrindo, entusiasmado. Claro, conta, conta, né? Então, ele tinha interesse, sim, em saber, em ouvir, né, um segredo. Na número 5, você vai fazer o quê? Marcar um X na resposta correta. Podemos dizer que a história em quadrinhos lida é feita para quê? Para divertir o leitor, para informar sobre um assunto, para dar instruções ou para contar uma história. Então ela serve para quê? Para nos divertir? Para dar
para informar um assunto. Então, né, normalmente uma informação de assunto ela é dada quando? Uma matéria, né, de jornal ou de revista, né, está informando um determinado assunto. Dar instruções, então instruções nós já vimos que nós temos o quê? Em receitas, né, que nós precisamos seguir as instruções. Quando você compra um produto, né, vem o manual que você tem que seguir, então são essas instruções. E contar uma história. E agora? Isso mesmo, então essa história que nós vimos em quadrinhos do Menino Maluquinho é para divertir o leitor, né, porque foi uma história divertida do Maluquinho e também contar uma história. Isso aí, então vejam só. Né? Aqui nós temos a nossa historinha de novo, você conseguiu ler? Então vamos reler ela novamente, então releiam aí na sua casa, né? Várias e várias vezes, por quê? Para você ir treinando, se ficou com alguma dúvida, alguma dificuldade, você pode estar o quê? Revendo ela novamente, né? Para estar treinando, combinado? Então depois de ler a história em quadrinhos, converse sobre a questão: o que pode acontecer quando um segredo se espalha? O que será? Então uma sugestão, né? De tanto ser espalhado o segredo, pode acabar chegando aonde? Até a pessoa que contou primeiro, né? Como foi o caso aqui da nossa história, né? Então o Maluquinho foi lá, contou para o amigo dele, Juninho. O Juninho contou para Julieta, Julieta contou para Carol. E a Carol foi contar para ele de novo. Então, o próprio segredo dele chegou nos ouvidos dele, né? E aqui, então, agora é hora do quê? De a gente organizar o que nós estudamos. Então, a história em quadrinhos, ela é uma história contada com imagens e balões do quê? De fala, né? Então, aqui, ó, nós temos alguns exemplos de balões de fala, que nem aqui, ó, é um balão de pensamento, né? Tem aquele balãozinho que faz assim, ó, de raio. Então, tem vários tipos de balões, tá? Mas nós não vamos entrar, então, tão a fundo nessa colocação aqui dos tipos de balões. Mas, vocês tinham na atividade anterior de vocês o quê? Para criar a história em quadrinhos de vocês, não é mesmo? Então, nessa atividade de hoje, então agora vocês vão fazer o quê? Vão criar os balões e também a fala. Que legal, né? E depois conte para sua família, grave um vídeo da sua história e mostre para os seus amigos, combinado? Então, nessa aula, relembramos o quê? A história em quadrinhos do Menino Maluquinho, do autor Ziraldo, e realizamos a interpretação desse texto, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, então volta ao nosso vídeo e assista novamente. Até a próxima aula!